Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este encerramento da conferência do Eco Outlook Auto. Quero agradecer em particular ao Filipe Anacoreta Correia, Vice-Presidente da Câmara de Lisboa, com a responsabilidade, entre outras, mas da mobilidade, para esta nossa, eu diria mais que uma entrevista, uma conversa de encerramento de uma iniciativa, é a primeira que o Eco produz sobre a mobilidade nas suas várias dimensões. E na verdade, gostava de o desafiar a refletir connosco o que é mobilidade sustentável, especialmente numa capital com a dimensão de Lisboa. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Obrigado. Tenho muito gosto de aqui estar. Eu diria o seguinte, o tema da mobilidade é provavelmente o tema das cidades. Hoje em dia, em todo o mundo, claro que as cidades são feitas muito do urbanismo, do licenciamento, e isso continua a ser qualquer coisa que é essencial, esse planeamento, mas hoje em dia, se nós olharmos para os grandes debates que existem à volta das cidades, é em torno da mobilidade que ele se coloca. E é um tema apaixonante, é uma realidade apaixonante, que suscita blocos, guerras. Muito polarizado, muito é verdade. Polarizado, muito polarizado. É uma área de grande polarização e de grandes extremos dos ativistas de um lado e dos ativistas do outro. E isso assiste-se em todas as grandes cidades. Se nós olharmos para os grandes debates eleitorais camarários, eles são muito focados e muito centrados no tema da mobilidade. A mobilidade sustentável hoje é quase tautológico, ou seja, hoje em dia no mundo, quando se fala em mobilidade, está-se a pensar na mobilidade sustentável. O grande desafio hoje é fazer uma migração das cidades, claro, com redução das emissões de carbono. E Lisboa aí foi muito ambiciosa, antecipou em 20 anos aquilo que eram os objetivos da ONU para a generalidade das cidades, que remetia para uma neutralidade carbónica em 2050, e nós quisemos antecipar para 2030, portanto... Vão cumprir? É essa a nossa convicção, e estamos a trabalhar muito, mas diria que, portanto, há o tema da mobilidade, ou seja, da mobilidade ocorrer, das pessoas poderem circular numa cidade em condições aceitáveis, se isso existe, e fazê-lo de uma forma comprometida com a qualidade do ar e com as emissões carbónicas. Em Lisboa nós temos feito esse caminho e julgo que temos dado grandes passos nesse sentido, e é provavelmente sobre isso que vamos falar. Porque era precisamente isso que eu ia desafiá-lo a analisar e a responder. Qual é a prioridade para a mobilidade em Lisboa? Ouvimos aqui nestes 2 dias muitas reflexões sobre mobilidade, muito ligado obviamente ao tema automóvel, mas não só, transportes públicos, também gostava de ouvir sobre isso, mas sobre um tema que está de facto muito relacionado com a mobilidade sustentável. Este efeito, que parecia ser uma corrida ao carro elétrico, parece estar a esbater-se. Vários motivos, o preço seguramente, também os carregamentos, a própria infraestrutura das cidades. Lisboa já está aí nessa dimensão de mobilidade sustentável, ou ainda está na fase de retirar carros? Qual é o ponto de equilíbrio nesta altura para uma capital como Lisboa? É uma boa questão, e é uma questão que não se coloca apenas em Lisboa. Não, claro. Coloca-se em todas as grandes cidades, e posso dizer do acompanhamento que temos feito no âmbito do circuito das C40, das grandes cidades mundiais, todos os projetos que têm havido ligados à sustentabilidade, nomeadamente zonas de emissões reduzidas, aquilo que nós ouvimos à execução desses projetos é que eles são muito mais eficientes na dimensão ambiental e, portanto, da renovação da frota e de ter uma mobilidade mais sustentável, do que na redução do número de carros. É o eco que nós ouvimos, as grandes cidades europeias, aqueles objetivos que havia de que com estas medidas iriam conseguir reduzir os carros, em muitas cidades não se está a verificar isso, está-se a verificar, apesar de tudo, uma melhoria do tipo de mobilidade e de veículos, e, portanto, menos poluentes. Eu diria o seguinte, claro que há objetivos mais genéricos, todos estamos de acordo. O objetivo para a mobilidade é que as pessoas vivam numa cidade de forma mais feliz possível, portanto, tenham condições de circulação o mais feliz possível, mas depois há objetivos instrumentais para isso. Um dos aspectos que para nós é crucial é aquilo que referiu do transporte público.
Se eu tivesse que dizer qual foi a maior aposta no balanço destes últimos 3 anos de mandato aqui na Câmara de Lisboa, eu diria que claramente o investimento que está a ser feito em transporte público não tem precedentes, nunca aconteceu. Estamos a fazê-lo de uma forma realmente muito vincada, desde logo com a medida dos passos gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. Hoje em dia já tem mais de 100 mil, 110 mil beneficiários, o que é um número impressionante para uma cidade que tem cerca de 540 mil residentes. Portanto, mas com a utilização, aumentou muito a utilização dos transportes públicos com esse passo gratuito? Sim, de acordo com os dados que nós temos, cerca de metade dos beneficiários destes espaços eram beneficiários que não estavam no sistema. Portanto, poderiam usar eventualmente o transporte público, mas ocasionalmente, portanto, compravam um bilhete ocasional, mas não estavam no sistema dos passos. Portanto, nós trouxemos metade destes números, estamos a falar uma percentagem muito grande de residentes que passou a usar os transportes públicos, e isso é um investimento muito grande que nós fizemos, e é uma aposta grande precisamente para querer trazer pessoas para o transporte público. Mas não nos ficamos por aí, estamos a fazer um investimento realmente sem precedentes, pelo menos nos últimos 15 anos, na renovação e o alargamento da frota dos autocarros. É um investimento superior a cerca de 220 milhões de euros até 2027, é uma dimensão muito grande. Porque essa procura exige isso, não é? A procura que estão a criar com os espaços gratuitos exige uma resposta que provavelmente não existiria antes da existência dos espaços gratuitos. Nós precisamos de mais frota para alargar a oferta, e precisamos também de uma melhor frota, e por isso o nosso objetivo até 28 é ter uma percentagem muito grande, quase 90% de uma frota limpa. E tenho que dizer que este esforço, que está a ser muito grande em termos financeiros para uma Câmara com a dimensão de Lisboa, poderia ser muito mais alavancado com apoios europeus e com o PRR. Poderia. Não é. Não está a ser porque não tivemos essa oportunidade. É um apelo que fizemos sempre ao Governo, e o atual Governo também tem tentado alargar algumas das linhas disponíveis, mas naquilo que eu visitei noutras cidades europeias, por exemplo em Madrid, onde eles neste momento já têm 100% da frota limpa, e fizeram-no com financiamento do PRR. Aqui em Portugal não foi feita essa opção, e nós lamentamos, mas não deixamos de fazer esse investimento. Como é que financiam esse investimento? Até porque há dois investimentos. Há o investimento, propriamente dito, e depois há a operação, porque se a Carris não tem a receita associada aos passos, será necessariamente a Câmara a ter que fazer, diria, um contrato de indemnização que compensa a empresa dessa falta de receita. Os passos beneficiam não apenas a Carris, mas todos os operadores de transporte público na cidade de Lisboa, e há uma percentagem dessa receita que é também dirigida aos operadores. Há uma parte do Estado, porque o Estado já financiava o passo a certa altura, passou para um valor mais baixo pela fruto da intervenção do Estado, e nós, no fundo, acrescentamos a isso pagando o remanescente. E pergunta-me como é que financiamos. É uma aposta grande, é um investimento grande, e é daqueles investimentos que nós não esperamos um retorno imediato, ou seja, no fundo, os fundos públicos que temos, entendemos nós que devem ser dirigidos para o financiamento de políticas públicas. A nossa visão é que devemos encorajar a utilização do transporte público, que é a única forma sustentável, não apenas para a vida das cidades, mas até para a mobilidade, tentando contrariar a tendência que existe de aumento dos carros. E, portanto, nós aí com essas duas medidas, claramente nós estamos a falar de um investimento realmente muito grande no conjunto do mandato, e mostra bem que é a nossa prioridade. Mas não é a única. Diga. Não é a única, portanto, temos todo o investimento que tem vindo a ser feito noutras modalidades de mobilidade, na mobilidade suave, no alargamento da plataforma Gira, que já aumentamos, quer na rede, quer no número de bicicletas, em mais de 50%. Desde o início do mandato. Portanto, hoje em dia a rede, inicialmente a Gira funcionava sobretudo na zona central da cidade. O nosso objetivo até ao final do mandato é alargar às 24 freguesias. Tudo isso tem que ser feito paulatinamente, mas é um investimento que está a ser feito, e nós tivemos também aqui uma visão que julgo que é importante, que é para os residentes que têm o passe navegante, a Gira passa a estar incluída no passe. E, portanto, no fundo, nós estamos a dar cada vez mais argumentos às pessoas, se andarem de transporte público, têm até na última milha do destino final
modos complementares de mobilidade para poderem pensar e equacionar, prescindir do carro e passarem a usar outras opções. E até fizemos isso com um projeto pioneiro que estamos a lançar este ano com os parques navegantes. O parque de estacionamento, onde nós dizemos no fundo às pessoas, deixe o carro para trás e entre no sistema de parques Quantos lugares há disponíveis? Neste momento temos cerca de 1000 para residentes e não residentes, e este mês passarão a funcionar também 3 desses parques, sobretudo na zona do Lumiar. Estamos a cruzar este conceito com outro, que é: estes parques serão apenas para os residentes do Lumiar ou de Santa Clara, no fundo daquela zona da cidade. Queremos testar os 2 modelos porque não queremos encorajar a entrada de carros. Este conceito é um conceito que nós estamos a testar na cidade de Lisboa. Posso lhe dizer, por exemplo, em relação ao Parque da Meixoeira, era um parque que tinha sido pensado como um parque dissuasor, está às portas da cidade, cerca de 400 lugares, e era um parque que não estava a ter grande aceitação, portanto tinha taxas de utilização muito baixas, e desde que implementamos este modelo, ele está francamente com a utilização. O que nós queremos, e o que temos vindo a falar com a TML, que é a operadora do passo navegante, que reúne todos os modos de transporte na área metropolitana de Lisboa, o que nós queremos é que este conceito vá para além das fronteiras de Lisboa e precisamente para a área metropolitana, para a área metropolitana, e possa representar uma alternativa a não entrar com o carro na cidade de Lisboa e passar a deixá-lo numa zona de transporte ou de autocarro. Esse é um ponto interessante, enfim, nomeadamente, muitas cidades, mas Lisboa e as grandes capitais, 500 mil, sublinhava, mas na verdade entra se calhar mais de 1 milhão de pessoas todos os dias em Lisboa, diria, da área metropolitana, e é preciso gerir, digamos, mobilidade a pensar nos lisboetas, mas, digamos, lisboetas, leia-se, quem vive em Lisboa e trabalha em Lisboa, mas também, eu diria até muito, quem vive fora de Lisboa e vem todos os dias para Lisboa, não é? Essa será uma grande dificuldade. Sem dúvida, e evidentemente que estas medidas que o município tenta desenvolver, sobretudo na sua área que são as suas fronteiras, ela numa área metropolitana de Lisboa tem que ser pensada em termos muito mais de conjunto, e é no fundo esse apelo também que nós fazemos aos operadores que fazem, por exemplo, a TML, que é responsável pela Carris Metropolitana e que trabalha no sistema navegante, é nós procurarmos soluções e que representem alternativas para a entrada em Lisboa. Portanto, a ideia dos parques dissuasores continua a fazer todo o sentido, mas o parque dissuasor não é em Lisboa, tem que ser fora de Lisboa, precisamente para ter esse alcance. Mas há aparentemente um paradoxo, como sublinhava, que é um investimento absolutamente gigante face ao histórico na Carris, nos transportes públicos, e não há uma diminuição da circulação de viaturas. Haverá eventualmente de facto uma mudança do perfil nos automóveis. Sim. Mais verdes. A solução é restringir. Eu já ouvi dizer, e aliás, de resto até li, que não gostaria de transformar o centro da cidade numa Disneyland, e isto é só para passeios, não é? Sem mais, porque isso, noutras cidades ocorreu isso, enfim, o histórico e a experiência diz, ou está a dizer-nos, que se calhar essa não é a melhor solução. Qual é o ponto de equilíbrio? Sim, eu acho que realmente aquilo que nós temos visto em termos globais, em grandes cidades, este debate, como falávamos no início, muito polarizado. Houve cidades que procuraram chegar a um modelo de quase persecutório em relação à utilização do carro e a ideia de fechar territórios para não terem carros. Aquilo que algumas dessas cidades nos indicam é que o resultado não foi muito feliz, porque hoje em dia ele tornou-se muito pouco amigo dos residentes. Os residentes foram logo os primeiros a sofrer as consequências dessas medidas, passaram a viver todos os dias exatamente, obstáculos de acesso, de visitas, começou a ser realmente um problema, e isso conduziu a que hoje muitas dessas cidades tornaram-se bibelôs turísticos sem grande vida. O nosso modelo vai precisamente noutro sentido. Há determinadas zonas da cidade, como é o caso da Baixa, que até por razões do próprio património devem ser preservadas, e devemos procurar retirar de lá os carros que não são necessários à vida local. Isto significa que devemos combater o tráfego de atravessamento, aqueles carros que passam por lá para ir para outro sítio, que não visam ir àquele território. Como é que se faz isso?
Tem que se criar alternativas de circulação, não é? Sim, nós testamos isso a propósito das obras da Frente Ribeirinha. Sim. Não sei se recorda, mas tentamos fazer uma campanha para até fazer um teste em termos do que é que isso implicava, em termos da possibilidade de encorajar o trânsito para aquilo que existia já nos mapas mentais da cidade e que nós trouxemos ao de cima, a Quinta Circular. Sim, a chamada Quinta Circular. E exato. conseguimos ver que nas primeiras semanas o impacto em termos de trânsito nessas vias foi muito residual. Apenas em determinadas zonas do dia, muito pontuais, acarretou mais 1 minuto ou 2, muito pouco. Portanto, isso encoraja-nos, ou seja, é preciso nós alterarmos, todos nós, eu próprio, não sei se acontece isso, temos por hábito de seguir a Frente Ribeirinha e é mais simpático, não é? É mais simpático, mas realmente acarreta também uma sobrecarga sobre o património, sobretudo histórico da cidade, e portanto eu julgo que no futuro será isso que nós temos que fazer. Dessa forma nós não estamos a fechar esse território, estamos a abri-lo, porque vai ser mais fácil ir lá quem realmente quer. E essas zonas que muitas vezes nós identificamos como sendo pouco habitadas e com pouca vida, a nossa expectativa é que possam significar precisamente o contrário. Por exemplo, Madrid implementou este modelo e tive a oportunidade de visitar comerciantes e associações de comerciantes que no fundo, antes das mudanças, são sempre muito cautelosos e receosos, mas a avaliação que é feita é francamente positiva. Não sei se esteve em Madrid recentemente, mas Madrid tem uma zona histórica bastante alargada, sim, onde funciona precisamente a proibição do tráfego de atravessamento, é permitido a entrada apenas para deslocação a parques públicos, os carros elétricos podem estacionar na via pública e os residentes, e portanto compatibilizou-se ali um sistema, e eu julgo que toda a gente reconhece, Madrid tem vindo a ganhar em vida, e não ao contrário que aconteceu noutras cidades que foram... Mas para clarificar, é claro que a decisão não é fechar exclusivamente a residentes e carros elétricos do centro da cidade. Não é essa a ideia. A ideia é que possa ir a esse território quem se destina, seja para fazer compras, seja para uma reunião, seja para trabalhar, seja para visitar alguém. Quem tiver como destino final esse território pode entrar. Quem não tiver, então deve procurar outras vias alternativas de atravessamento e não atravessar esse território. Estamos a 1 ano do fim do mandato. Enfim, é verdade. Que passou num instante. Passou rápido, passa muito rápido. Para mim passa mais rápido. Que nós, mas, para a minha família passou devagar, mas para mim passou rápido. Que sim. Num desafio como este, de mobilidade que tem digamos, consequências lentas, o processo de mudança é lento, nós somos processos de hábitos, 1 ano servirá para quê? Seguramente consolidar aquilo que estão a fazer, mas olha para o próximo ano e do ponto de vista da mobilidade, o que é realmente importante fazer ou pôr em curso para a cidade de Lisboa? Eu, pela minha experiência, posso dizer que os primeiros momentos das funções autárquicas, pelo menos para uma pessoa como eu, que não tinha essa experiência, são muito de aprendizagem, de absorção, de ver o que é que podemos fazer, de planear. Precisa de um segundo mandato. E não, eu não estou a esperar por isso, não estou a esperar por isso, mas o que digo é que ao fim de 3 anos, no meu caso, na mobilidade, na verdade 2, porque eu só há 2 anos tenho esta competência, exploro, mas digo que ao fim deste tempo já começo a ver algumas coisas a acontecerem, algumas coisas a fazer, a surgirem, e acredito que neste último ano muitas dessas coisas vão começar a brotar e a surgir. E no fundo isso significa que há sempre um lastro, ou seja, parte do próximo ano será um ano para concluir projetos que aprovamos, que revimos, que estão prontos, alguns estão em obra, muitos deles, e portanto será a altura de os ver aparecer, e ao mesmo tempo planear todos os outros. Portanto, antevejo um ano, nós não estamos a olhar, sinceramente, não estamos a olhar para as eleições, eu muito menos, não há tempo para isso, há tempo para fazer. E a mobilidade é qualquer coisa realmente muito exigente.
Como sabem, na Câmara tenho várias pastas, nós somos o executivo mais pequeno, ou um dos mais pequenos da história da Câmara, o que significa que os vereadores têm que acumular muitas pastas, e eu acumulo as finanças, os recursos humanos, o processo eleitoral, enfim, e mais outras coisas, mas claramente a mobilidade é a grande paixão. Como digo, é o tema da cidade, é qualquer coisa que ao mesmo tempo tem qualquer coisa de frustrante, porque a mobilidade exige-nos sempre mais, nós nunca estamos satisfeitos. Todos nós guardamos na memória uma ou má experiência de mobilidade, de trânsito, um dia que nos corre mal. As obras em Lisboa que são pesadas nesta altura. E nesta altura também podíamos falar sobre isso, porque é um tema importante deste mandato. Mas ninguém guarda na memória uma boa deslocação, que foi assim, em 5 minutos cheguei onde queria, ou em 10 ou em 15 minutos, acontece. Como os seguros automóveis, lembramos-nos por mais razões. E pronto, isso torna o nosso desafio sempre muito exigente. É qualquer coisa que se tem que estar a monitorizar, há ideias que se têm que têm que ser testadas, podem resultar, não podem resultar, não é uma coisa fechada, é muito desafiante. Muito bem. Filipe Neto Pereira Correia, obrigado pela sua Muito obrigado, foi um gosto. Por este encerramento, obrigado a todos pela vossa presença aqui. Obrigado. Obrigado.